E aí, segunda série, tudo certo com vocês? Saca só, o pai tá on hoje pra trocar uma ideia com vocês aí, fazer uma espécie de apanhado geral, correção, chamem como queiram, daquilo que a gente estudou aí nas partes sobre o Estado, a política, a organização das instituições e tudo mais, tá certo? Explicar pra vocês que foi uma possibilidade da gente fazer isso, né? Transformar a nossa aula Meet em aula invertida, porque nesse momento eu tô no médico, né? Não agora, né? Tô gravando isso antes, obviamente. Mas na quarta-feira eu vou passar no médico, então a gente conversou, eu e a Eunice, a gente decidiu fazer isso para vocês, beleza? Então, a gente vai trocar uma ideia sobre o legislativo, o executivo e o judiciário, para entender um pouco melhor e também, né, para chegar até onde eu quero realmente, que vai ser na diferença, né, e nas vantagens e desvantagens entre os modelos presidencialistas e parlamentaristas. Fechou? Uma coisa importante. Não ache que a gente não vai fazer aquela atividade que eu tinha proposto para vocês e que ia rolar agora no dia 19, né? Hoje, no caso, para vocês hoje. Não, vai rolar, tá bom? A gente vai manter aquele debate que a gente vai fazer e aquela proposta, né, de vocês se posicionarem com relação ao presidencialismo ou parlamentarismo. Não tem problema. A gente vai só trocar uma ideia sobre isso e, de certa forma, talvez vocês possam até rever aquilo que vocês tinham pensado originalmente, tá bom? Mas o ponto é, não se esqueçam que quando a gente for fazer esse debate, a gente vai querer que vocês. Parece que eu tô falando com alguém, né? Tipo, eu e quem, né? A gente. Eu vou querer de vocês, então, que vocês se posicionem com relação ao que vocês acham melhor ou pior. Pode ser pensando daquilo que eu vou abordar com vocês hoje, ou por outros argumentos que vocês, porventura, possam ter. Beleza? Então, eu pensei da gente entender um pouco da onde vem a origem da divisão do Estado em três poderes, né? A divisão entre legislativo, executivo e judiciário. Essa proposta ela está totalmente relacionada ao desmonte das monarquias absolutistas da Europa, né? Então, principalmente daquelas monarquias, né, que tiveram lugar e vez durante lá a Idade Moderna, né? E aí a gente está falando tanto do modelo absolutista inglês, que nunca foi muito absolutista, é bom que se diga, mas que teve períodos de absolutismo. O Estado monarquista e absolutista da França, que talvez seja o exemplo mais bem acabado de absolutismo monárquico. Também aquilo que ocorre em Portugal, também aquilo que ocorre na Espanha, né? E em outros territórios ali da Europa. Mas, sobretudo, é uma proposta que visa acabar com os modelos absolutistas da Inglaterra e da França, e justamente por isso que o modelo ele vem da Revolução Gloriosa e da Revolução Francesa, diretamente contrário ao absolutismo monárquico. Onde é formulada essa crítica e onde que aparece pela primeira vez uma teoria que prega a divisão do poder de um para três lugares. A primeira pessoa que escreveu isso foi o Barão de Montesquieu, numa obra que ele publicou em 1748 chamado O Espírito das Leis. Como vocês sabem, Montesquieu é um dos principais filósofos iluministas do século XVIII da França e uma pessoa que formulou, então, de uma maneira bastante ampla, o conceito, o porquê que seria interessante essa divisão de poderes. Perceba, ele está olhando para a sociedade, para o Estado francês e está percebendo que esse Estado ele tem uma estrutura que impede qualquer tipo de crítica ao soberano, que é o rei, no caso, à época, né, o Luís XIV, quando ele está formulando a sua teoria. Então, o Montesquieu e outros filósofos iluministas, o Rousseau também tem uma parte ali da obra dele que visa fazer essa crítica, né? Mas de uma maneira geral, esses filósofos iluministas, eles estão olhando para aquele modelo de sociedade que tem lugar na França e tá percebendo que aquele modelo ele serve exclusivamente para a manutenção dos privilégios de quem governa. Ou seja,
O rei, ele vai governar em prol dos seus. E ele vai ter uma estrutura na qual, se as pessoas confrontarem, falarem qualquer coisa, protestarem, ele tem o poder nas suas mãos. Por quê? Porque ele faz as leis, ele executa as leis, ele julga as leis que ele mesmo fez. Pode haver isenção nesse modelo? Não pode. E é justamente aí, então, que vai ser criado toda aquela sociedade do antigo regime, que é uma sociedade estamental, que é uma sociedade com classes sociais muito bem definidas, sem mobilidade social possível. Por quê? Porque toda a organização do Estado e toda a organização da sociedade é feita a partir daquilo que pensa o soberano. Então, a ideia de dividir o Estado em três parte do pressuposto de que, com essa divisão do Estado, vai dificultar uma possibilidade de criar uma sociedade tão desigual como era a sociedade do antigo regime. É isso que defende Montesquieu, é isso que defendem todos os iluministas que criticam basicamente aquele modelo de sociedade que é o modelo de sociedade do antigo regime. Certo? O ponto é, onde está a primeira experiência de divisão dos poderes? Na prática, na Constituição dos Estados Unidos de 1776. Por quê? Porque experiências com o legislativo e o judiciário separado já tinham existido. República Romana, por exemplo, a gente pode pensar que havia um executivo colocado ali nos senadores, né, e organizado por eles, desculpa, um executivo não, mas um legislativo ali nos senadores, né, no Senado romano, e um judiciário presente ali nos magistrados, e com o direito romano funcionando em algum momento da República. Isso pode ser visto como uma divisão entre aqueles que fazem as leis e aqueles que julgam as leis? Sim, mas nunca houve uma separação de um terceiro poder que teria como atribuição colocar, organizar e executar essas leis elaboradas por outra Câmara. Então, quem cria essa experiência na prática, e por isso vai ser o modelo de basicamente todos os estados, ao menos os presidencialistas, vai ser os Estados Unidos, que em 1781 acabam elegendo ali, né, a primeira vez esse modelo executivo, certo? O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é como funciona a divisão dos poderes no Brasil. A gente já viu isso, vamos só repassar e explicar algumas coisas para vocês. Bom, o legislativo, e aí a gente está trabalhando sempre no âmbito federal, ok? Claro que o nome muda, mas vale a mesma coisa para os âmbitos estaduais e municipais. É só a gente pensar e refletir. Primeiro, o que vale, quais leis e quais questões valem exclusivamente para o município, quais valem exclusivamente para o estado e quais valem exclusivamente para, aliás, aí não é exclusivamente, né, mas que vale de uma maneira ampliada para todo o país, certo? A Constituição de 1988 do Brasil, ela cria a ideia da municipalização dos poderes e é um princípio bastante evidente na nossa Constituição, porque ela parte do pressuposto de que é necessário respeitar as diversidades de cada território do Brasil. Então, ela prevê essa possibilidade de você elaborar leis, executar leis, julgar coisas que valham exclusivamente para cada município. É um princípio, é uma ideia, uma ideologia, quase um aspecto filosófico, no sentido de você pegar um país tão amplo quanto o Brasil e não pensar em coisas que não fazem sentido para aqueles locais mais afastados. Portanto, essa ideia de você conseguir promover a municipalização e dar poderes autônomos para cada um dos territórios do Brasil é uma ideia de respeito à diversidade, beleza? Mas então aqui a gente vai tratar, usando, né, o estudo de caso, o legislativo, o executivo e o judiciário em âmbito federal, beleza? Então tá. Então o legislativo, ele é exercido no âmbito federal pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Comentei isso com vocês na última aula, é a ideia do processo, do projeto, né, bicameral, ou seja, tendo uma Câmara que vai ter a ideia da representação popular e a outra que vai ter a ideia da representação dos políticos dos seus estados,
que no caso é o Senado. Portanto, a ideia do legislativo bicameral é que todo e qualquer projeto de lei ele passe primeiro por uma votação na Câmara e depois por uma votação no Senado. Caso uma proposta seja aprovada na Câmara dos Deputados e seja barrada ou vetada, ou proposta algum veto no Senado Federal, essa proposta tem que ser voltada e novamente votada na Câmara dos Deputados. Portanto, para poder aprovar qualquer lei que seja, essa lei precisa passar por uma aprovação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Fechou? O Legislativo, então, ele é responsável por propor e aprovar leis. Cada um dos deputados, cada um dos senadores tem essa autonomia para fazer a proposição de uma determinada lei que pode vir a se adentrar na Constituição Federal. É da competência exclusiva do Legislativo processar e julgar a presidência da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo, quando estes são denunciados. Então, o Legislativo Federal é só ele que pode, por exemplo, fazer uma aprovação de um processo de impeachment ou afastar algum dos ministros de Estado, caso eles sejam denunciados por alguma questão aí que está fora da lei. E até mesmo para o Supremo Tribunal Federal. Sim, o legislativo tem a prerrogativa de julgar e afastar qualquer um dos ministros do STF, caso eles tenham cometido algum tipo de delito ou não tenham cumprido os seus papéis segundo a Constituição, certo? Como eu já expliquei para vocês, a Câmara ela é considerada a casa do povo, ao passo que o Senado é composto por representantes dos estados. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem na última aula, né? A Câmara dos Deputados virada para cima, a Câmara dos Senadores fechada nela mesma. O próximo passo que a gente vai ter aqui é conseguir entender um pouco o judiciário, também em âmbito federal. O judiciário, como eu já falei para vocês, é um pouco mais complexo de ser entendido, porque várias instituições e vários órgãos fazem parte desse poder. É essa minha cara quando a vizinha tá chegando e falando alto no corredor e com o cachorro latindo. E aí atrapalha a gravação da aula. Dramas de um professor em quarentena. Volta pra cá. Então, o judiciário, ele é composto por vários órgãos. Então, ele é um pouco mais complexo de ser entendido. Eu pedi para que vocês, no quadro de vocês, colocassem como o órgão que representa a esfera judiciária em âmbito federal o Superior Tribunal Federal. É o órgão máximo de justiça do Brasil. Mas vários outros órgãos de justiça compõem esse poder. São eles os juízes, os desembargadores, enfim, uma série de pessoas e de instituições, a Polícia Federal também, todas elas correspondem ao poder judiciário em âmbito federal, tá certo? Então vamos lá. O judiciário ele é composto por tribunais de diversas instâncias, cuja a instância máxima é o Superior Tribunal Federal. Exerce uma função de controle, analisando e julgando suspeitas de descumprimento das leis. A palavra-chave aqui no judiciário, meus amores, é leis. Ela vai seguir as leis. O judiciário segue as leis. Portanto, quando a gente pensa esse poder, ele não é eleito pelo povo, e isso fere de alguma forma a ideia da divisão dos poderes, o judiciário ele é tratado como sendo um poder muito específico, que vai ter como foco a interpretação das leis. Portanto, ele não é que seja um poder neutro. Obviamente que nenhum dos poderes da República, nenhum poder político, ele é neutro. Mas ele tem uma linha a se seguir. Essa linha são as leis e a Constituição. Os juízes são responsáveis por absolver ou condenar acusados e tomar decisões sobre conflitos de grupos da sociedade. O Supremo é considerado o órgão judicial responsável por observar o cumprimento dos dispositivos previstos na Constituição. É sempre o judiciário que, por exemplo, é convocado, ou às vezes nem convocado, mas que de uma maneira autônoma, vai expressar alguma opinião baseado na Constituição para falar você está ou não está seguindo a Constituição. Então é sempre esse poder que vai, de uma forma ou de outra, regular e observar se
o regime da Constituição brasileira e está sendo observado. O último ponto que a gente vai trabalhar aqui vai ser o... Opa, errei. Peraí, cadê? Olha que vacilo. O primeiro slide já era do executivo. E eu acabei pulando. Não tem problema. Volto a ele então agora. O executivo federal é exercido pelo presidente da República, com auxílio dos seus ministros de Estado. Portanto, o executivo ele também é composto pelos ministros. Todos os ministros do presidente da República fazem parte do poder executivo, certo? Então não pensem que o poder executivo é exercido apenas por uma pessoa. A gente vota apenas nessa pessoa. Mas, uma vez eleito, todo o executivo, seja em âmbito estadual, na figura do governador, seja em âmbito municipal, na figura do prefeito, ele vai escolher pessoas para cada uma das pastas, das secretarias ou dos ministérios. Pessoas de sua confiança que vão reger, organizar, né, e pensar cada aspecto do governo. O executivo é responsável por governar a administração pública, executar políticas e o orçamento público. Quando fala-se que ele é responsável por governar e administrar, vai ser a presidência da República que vai ter a possibilidade de implementar, por exemplo, planos econômicos, vai ter a possibilidade de colocar dinheiro para cá e para cá, e vai ter essa atuação mais direta e mais administrativa. É justamente por isso que a gente escuta falar muito por aí que muitas vezes o presidente da República ele é impedido pelo legislativo de governar. E a gente vai conversar um pouco isso daqui a pouco, quando a gente falar de presidencialismo e parlamentarismo. O ponto que eu quero destacar para vocês, então, é que ele vai sancionar as leis aprovadas pelo legislativo e ele pode vetar leis ordinárias ou trechos delas e emitir medidas provisórias. As questões das medidas provisórias ela é muito importante, então eu vou destacar ela aqui para vocês. O que são medidas provisórias? São ações que estão previstas dentro da Constituição que o presidente da República pode implementar em caráter emergencial sem passar pelo legislativo. Ela vai ser uma medida urgente e provisória. Depois de um determinado período de tempo, normalmente 90 dias, sendo que isso pode ser prorrogado por mais 90, essa medida provisória precisa passar pelo legislativo. Se o legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovarem essa medida provisória do presidente da República, aí ela vira lei. Se eles não aprovarem, ela perde o seu efeito e não pode mais ser prorrogada. Então, as medidas provisórias é um dispositivo da nossa Constituição para que o presidente possa governar caso ele não esteja em consonância com o legislativo. E isso já nos dá um link para a gente falar desses dois modelos de regime, o presidencialismo e o parlamentarismo. Qual é a diferença entre eles, galera? A única e principal diferença é a forma como o executivo vai ser escolhido, no seu âmbito federal, principalmente. No presidencialismo, a população elege diretamente, ou seja, o chefe do executivo ele é eleito de maneira direta pela população. A população vai lá, vota em um candidato a presidente da República e a pessoa que ganhar mais votos vai chegar ao cargo de presidente da República. No parlamentarismo não funciona de maneira direta. A gente, no parlamentarismo, elege o nosso legislativo e o legislativo é que vai eleger, indicar um presidente que no caso vai ser chamado de primeiro-ministro. A grande maioria deles é chamado de primeiro-ministro. Então a diferença central está dada na forma como a gente escolhe, como é eleito o chefe do executivo. No presidencialismo, ele é eleito de maneira direta, por votação popular. No parlamentarismo, normalmente o primeiro-ministro, normalmente ele é chamado de primeiro-ministro, tá? Mas sempre no parlamentarismo, o chefe do executivo é eleito pelo legislativo, que sim foi eleito pelo povo. O que nos leva, de uma maneira mais rasteira, a falar, bom, então o presidencialismo é melhor, porque a gente vota diretamente no chefe do executivo. Aí que tá.
Aí que eu quero complexificar um pouco mais para vocês, tá certo? Então eu já expliquei para vocês como funciona o presidencialismo e o parlamentarismo, mas é importante da gente olhar com cuidado para entender quais são os problemas. Porque, cara, aprendam a lei da vida. Tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim. Menos os discos do Pink Floyd, que tinha os dois lados bons, né? Vamos combinar. Dos Racionais também. Todos os discos dos Racionais, o lado bom e o lado bom também. Na vida, a vida não é um álbum do Racionais MC, você tá ligado em mim? A vida, ela tem um lado bom e um lado ruim para tudo. Então não ache você, minha amada aluna e meu amado aluno, que o presidencialismo é melhor porque a gente elege direto. Não sei, vamos pensar, vamos argumentar, aí sim vocês podem chegar à conclusão de vocês. Nada é naturalmente bom ou naturalmente ruim. Saca só aqui comigo, ó. O chefe do executivo é eleito de forma direta pela população para um mandato de 4 anos e é reelegível, né, por mais uma vez e monta o governo como julga mais adequado. Então não tem limite, né? Claro, os limites da lei. Mas ele pode montar o governo como ele bem entender. Se o presidente da república ligar para mim e falar, Carlão, quer assumir a pasta aí dos esportes? Eu vou falar, lógico que quero. Ele tá errado, porque se eu assumir a pasta dos esportes, a única coisa que eu vou fazer vai ser fazer o São Paulo ganhar pelo menos um título. Um, que seja, porque eu não aguento mais sofrer com esse time. O chefe do executivo, no caso do presidencialismo, ele só é retirado do cargo se ele sofrer impeachment pelo Congresso por crime de responsabilidade, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, por crime comum cometido no exercício do mandato ou cassado pela Justiça Eleitoral por crime eleitoral. Então perceba, dentro do presidencialismo, ninguém pode tirar o presidente porque não concordou, porque não quero mais, tá me entendendo? É só se tiver crime, né? Então, esse é um ponto central que a gente vai discutir quando a gente lê sobre o parlamentarismo. Fechou? Bom, a última questão é que o presidente tem grande poder sobre a destinação das verbas públicas e definição de prioridades. Só que o presidente, como eu já expliquei para vocês, ele depende do legislativo para gerir o país e aprovar as normas e as leis. Então, qual que é a autonomia do presidente da República num regime presidencialista? Ele define prioridades do governo. Bom, isso daqui tem que ser votado, pensado agora. Isso daqui tem que ser pensado depois. Só que ele depende do Congresso, do Legislativo, para governar. Se o Legislativo quiser, porque não gosta do presidente, emperrar e não aprovar nada, absolutamente nada do que o presidente manda, ele pode fazer isso. Ele tem essa autonomia. Tá certo? E lembrem-se, né, que você não pode, então, trocar esse chefe do executivo no regime presidencialista quando você bem entender. Só se houver situações bem específicas de crime, tá? Quando a gente fala sobre isso, a gente já troca uma ideia sobre as vantagens e as desvantagens de certa forma. Mas eu vou ler aqui e explicar para vocês conforme eu preparei aqui nos slides. Então, as vantagens do regime presidencialista é que o presidente tem grande legitimidade por ter sido eleito por voto direto pela maioria dos votos válidos. É uma figura forte, escolhida pela população, que se ele conseguir construir o apoio que ele precisa no Congresso, ele pode, isso resulta, né, vários longos e períodos de estabilidade nacional, tá? Então, a principal vantagem, digamos assim, é que o presidente da República ele tem legitimidade popular, porque foi o povo que escolheu ele, tá certo? Agora, e quanto desvantagens, né? O que pode ter de ruim nisso? Saca só. O presidente depende do apoio da maioria do legislativo para implementar suas políticas e se manter no cargo com relativa estabilidade. Esse equilíbrio fica mais difícil se o sistema partidário for fragmentado, como é a situação atual do Brasil, ou se o presidente não tem muita habilidade para costurar apoio no Congresso. Então, essas coisas acontecem no Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil tem uma proliferação de partidos que é muito difícil de você conseguir conversar com todos para conseguir apoio necessário para governar. E muitas vezes isso acaba emperrando e impedindo que seja feita, então, algum tipo de governo. Tá certo? Então, reparem bem que isso pode levar a uma série de problemas, essa ideia de você precisar costurar apoio no legislativo para você poder governar, tá? E o parlamentarismo, então? Bom, como eu já expliquei para vocês,
o chefe do executivo num regime parlamentarista é chamado de primeiro-ministro e ele é escolhido pelos integrantes do parlamento, ou seja, pelo legislativo. Se o primeiro-ministro perde o apoio do legislativo, ele pode ser destituído do cargo pela maioria dos membros do parlamento em qualquer momento e então se escolhe o substituto. Ou seja, se eu elegi o meu primeiro-ministro, esse primeiro-ministro, num determinado mandato de 1 ano, ele começou a fazer um monte de coisa que eu, né, tô falando eu como se eu fosse do legislativo, tá, gente? Não é eu, povo. Eu no legislativo não apoio mais e eu consigo costurar a maioria para conseguir votar contra ele, eu posso tirar esse primeiro-ministro depois de 1 ano no cargo. Então é muito mais fácil a substituição do chefe do executivo no regime parlamentarista. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do ponto de vista. De novo, a vida não é o disco do Ramones, que tem os dois lados bons, né? Não é. Olha aqui, então. Pensem comigo, tá? As vantagens do regime parlamentarista é que ele favorece uma maior harmonia entre o legislativo e o executivo. Pois, se o primeiro-ministro perde o apoio, um novo nome pode ser escolhido para substituí-lo. Por que isso é bom? Porque isso não acaba impactando o governo e travando o governo, que é o que muitas vezes acontece se há uma crise institucional no Brasil. Se há uma briga entre Congresso e presidente, nada é votado no Brasil e o Brasil fica parado enquanto não se resolve isso. Inclusive, isso pode acontecer por muito tempo, né? Por quê? Porque qual é a única forma de você tirar o presidente da República? Por um impeachment, certo? Que, né, demanda ali algum tipo de crime de responsabilidade, tá? O sistema parlamentarista, ele também estimula a formação de alianças entre partidos no parlamento, com o objetivo de obter uma maioria capaz de nomear o primeiro-ministro. Essa aliança, ela deve ser vista como um lado positivo. Afinal de contas, o mundo político é o mundo do diálogo. Então, se eu sou de um partido, você é de outro partido, a gente precisa conversar e chegar num ponto comum. Senão, fica cada um falando em um canto e nada vai para frente dentro do determinado país. Então, essas são as vantagens do modelo parlamentarista, tá? Quais são as desvantagens? As desvantagens é que o chefe do executivo não é eleito diretamente pelo povo, o que pode resultar em menos legitimidade popular, especialmente quando a população está acostumada a votar para presidente. O sistema não está imune a paralisias e pode ocorrer de o legislativo ter dificuldade para compor maioria a fim de escolher o primeiro-ministro, problema que tende a se agravar em um contexto partidário fragmentado. Vocês entenderam o que isso quer dizer? Que, apesar de ter essa possibilidade de você trocar o primeiro-ministro, não é tão simples assim formar o parlamento, a maioria no parlamento. Né? Por que não é tão fácil assim? Dramas da aula remota, parte 2. Volta. Então tá. O sistema não está imune à paralisia, porque se não forma a maioria no parlamento, não escolhe o próximo primeiro-ministro. Que é um caso. Em 2016, a Espanha ficou 10 meses para escolher o próximo primeiro-ministro. E nisso, nada acontecia, sabe? Crime ocorre e nada acontece, feijoado, né? Então, também tem os seus problemas, certo? Espero que eu tenha conseguido destrinchar um pouco sobre a questão dos 3 poderes do Estado, que eu possa ter explicado um pouco melhor para vocês a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo, e que vocês então possam aí primeiro, registrar essas diferenças, tá? E escrever sobre essas diferenças, porque é extremamente importante. Na real, é a parte 2, né? Daquele roteirinho que eu passei para vocês. Então, vocês já podem fazer isso a partir dessa videoaula. E a outra coisa é, agora vocês têm ainda mais capacidade de escolher. Então, fala aí, o que você prefere? Você prefere o parlamentarismo? Você acha que se transformasse o Brasil em parlamentarismo seria melhor? Você prefere o presidencialismo, manter isso, apesar dos problemas, tem essa legitimidade? Agora você pode pensar e você pode escolher para a nossa votação, que vai acontecer na próxima semana. Demorou? Então é isso, meus amores. Valeu, obrigado por terem assistido até aqui. Desculpa não poder estar ao vivo com vocês. Eu volto na semana que vem. O pai agora tá off, mas em breve estará on novamente. Um beijo, galerinha. Tudo nosso, nada deles.